Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de tópicos em ciência de dados. E hoje nós vamos começar a trabalhar a grande temática da análise inferencial. Então, hoje a gente vai trabalhar as preliminares, né, os conceitos mais elementares, revisar alguns conceitos também, e diferenciar o que são métodos e o que são modelos, né, que é um conhecimento essencial para que na próxima aula a gente possa nos aprofundar nos conceitos do aprendizado estatístico, né, da teoria do aprendizado estatístico, do viés, da variância e de uma série de outros conceitos e esses vão nos preparar para chegar até a parte de experimentação estatística utilizando os modelos de inteligência computacional. Então, hoje a gente vai fazer um sobrevoo só nos conceitos mais elementares, como uma preparação para o conteúdo da nossa próxima aula. E, para a gente chegar lá, nós vamos só falar um pouquinho, revisar um pouquinho a nomenclatura que a gente está usando até aqui. Então, quando eu falo de o meu conjunto de dados, eu tenho dois subconjuntos, o subconjunto dos atributos, que é o subconjunto A, e o subconjunto das instâncias, né? Essa é uma forma de dividir o meu conjunto de dados pelas dimensões e pelo volume. E dentre um subconjunto dos subconjuntos de atributos é a divisão dos atributos entre atributos independentes ou explicativos e o nosso atributo alvo ou atributo dependente. Okay? Essa é uma explicação ela é bem focada aí na parte de dados estruturados. Nós vamos focar um pouquinho, vamos direcionar um pouquinho, até por uma questão de simplicidade, nós vamos direcionar um pouquinho a nossa explicação para dados estruturados, dados mais simples. Mas esses conceitos, eles se aplicam, na verdade, a todo o conjunto dos dados, ok? Não somente aos dados estruturados. Então, para dar continuidade, assim como nós temos o X, que é o nosso atributo explicativo, e o Y alvo, dentro do conjunto dos atributos, eu tenho as minhas instâncias XI e YI para I variando de 1 até N, N é o tamanho do meu conjunto de dados. Ok? Então, nós já até estudamos, já vimos essa representação aqui antes. Então, quando eu falo de, eu estou falando de todo o meu conjunto de dados, seja entre eles os atributos explicativos, o atributo-alvo, o subconjunto dos atributos e o subconjunto das instâncias. Ok? Bom, eu vou fazer mais uma diferenciação que a gente tem que separar os dados que são conhecidos no momento de treinamento dos modelos e os dados que eu vou utilizar para teste. E a diferença básica é que nos dados de treinamento, e isso eu estou falando no contexto do aprendizado supervisionado, os meus dados de treinamento, eu conheço tanto os atributos explicativos, o X, quanto eu conheço o Y, que é o meu atributo-alvo. E os meus dados de teste, eu tenho que partir do pressuposto que eu conheço o X, mas eu não conheço o Y. E eu também tenho que partir de outro pressuposto, que esses dados, o meu DT, os meus dados de teste, eles nunca, em momento algum, foram vistos durante o treinamento do modelo. Ok? Então, quando eu estou treinando o meu modelo, quando eu estou criando a minha solução de machine learning, eu não posso utilizar os dados que eu vou testar esses modelos para treinar os modelos. Nós vamos aprofundar bastante nesse conceito na nossa próxima aula, mas eu já vou partir desse pressuposto aqui e já dizer que eu vou ter um subconjunto de dados, que é o DT, que eu só conheço o X, né? Eu só conheço os atributos explicativos, mas não conheço o atributo-alvo. Eu posso até ter o alvo lá se eu vou para poder fazer a medição, né, da qualidade
deste modelo nos dados que não foram vistos que não foram vistos durante o processo de treinamento. Mas aí você já tem que partir do pressuposto que, cara, o meu método, o meu algoritmo, desculpa, o meu modelo, ele tem que ser bom para dados que ele nunca viu antes. Então, esse é o meu DT, ok? E aí, eu vou querer, o meu modelo, ele vai gerar essa estimativa. Então, o Y sem o chapéu, ele é o valor real daquele atributo alvo, ok? E o meu Y com o chapéu é uma estimativa daquele atributo alvo gerada por um modelo de inteligência computacional, ok? Então, o meu Y chapéu I, ele quer aproximar ou ele quer prever o valor real YI, sem chapéu. Bom, todos os dados que a gente tem no nosso banco de dados, eles geralmente são coletados, observados, medidos em um fenômeno do mundo real. Então, eu gero meu conjunto de dados a partir dessa observação, dessa medição, desse fenômeno do mundo real. E nós, cientistas de dados, não temos acesso a esse fenômeno que está acontecendo no mundo real. Ok? A gente tem acesso aos dados deste fenômeno. Ok? Então, o que a gente tem já são os dados coletados e medidos. Alguns fenômenos do mundo real, alguns fenômenos físicos, eles têm, as pessoas, o ser humano, ele tem acesso a esse fenômeno. Mas a maior parte dos fenômenos, a gente não tem acesso à natureza, assim, a gente não conhece de forma profunda a mecânica, a física daquele processo, né? Por exemplo, você tem processos naturais de violência e de outras coisas, como é que você vai gerar uma equação matemática que descreve aquilo ali tudo? Não tem. Então, o processo está lá, ele tem um porquê, né? Ele tem um processo causal lá por dentro que gera aqueles dados, mas nós não sabemos que processo é esse, beleza? A gente só coleta os dados na expectativa de que esses dados nos deem pistas sobre aquele fenômeno que está acontecendo ali. E aí, com esses dados, eu vou gerar um modelo para poder prever uma parte desses dados, que são meus atributos-alvo, com base em outros atributos que são mais simples de se coletar. E com esse modelo, eu quero gerar previsões. Com essas previsões, eu comparo as minhas previsões com o fenômeno do mundo real para fazer uma avaliação. Esse daqui é o ciclo da análise inferencial. Então, nós vamos nos concentrar nessa primeira parte do relacionamento do fenômeno com os dados. E depois nós vamos pensar um pouquinho nessa questão da estimação do aprendizado e da previsão. Ok? O que é a natureza do modelo? Bom, vamos lá. Primeiro, esse fenômeno que está ali, a gente chama ele de processo gerador dos dados. Vamos tentar modelar isso matematicamente com uma função que eu vou chamar de G. G é uma função, é um processo físico, é um evento, alguma coisa na realidade, no mundo real, que está acontecendo no mundo real, mas que eu não tenho acesso direto a esse fenômeno. Tudo que eu conheço dele é aquilo que os sensores, que os dados que foram coletados sobre aquele fenômeno me dizem. Então, G, esse processo gerador dos dados, ele existe, mas eu não tenho acesso a ele. Eu não sei como ele é de verdade. Né? Eu não sei a realidade última desse processo. Tudo que eu sei é aquilo que está nos dados. Então, eu vou falar que esse processo, ele consegue, de alguma forma lá, que eu não sei, que eu não tenho acesso, pegar os meus atributos descritivos, o X, e transformar ele, associar a ele, mapear a eles, um valor da minha variável alvo Y. Ou seja, o processo gerador dos dados, ele relaciona aquele conjunto de atributos descritivos com o valor da minha variável alvo. Como ele faz isso? Não sei como, assim, não tenho acesso a essa informação. Eu tenho que lidar com os dados, que é a realidade que eu conheço desse processo gerador dos dados. Ok? Então,
Esse processo, essa função G, essa função desconhecida, como quase todos os processos sociais, ele não é uma função determinística, ele é uma função estocástica, ele tem componentes aleatórios, entendeu? Então, toda instância do meu conjunto de dados D é o meu conjunto de dados e é tudo que eu conheço da função geradora dos dados, é o meu conjunto de dados. Então, todas as instâncias do meu conjunto de dados, elas têm ruído, elas têm alguma forma de aleatoriedade, ok? Então, os meus dados, eles podem estar muito ruidosos ou pouco ruidosos, mas eles sempre têm ruído, ok? Eu não estou querendo dizer que a minha função geradora dos dados, ela é completamente aleatória, ok? Como nós já estamos trabalhando aí, já vimos a análise descritiva, a gente viu que a gente consegue modelar a distribuição dos dados e a gente consegue modelar as distribuições multivariadas dos dados, que relacionam conjuntos de valores de uma variável com a outra, seja se eles têm algum tipo de correlação direta, indireta, ou uma relação que não seja linear, enfim, eu consigo correlacionar isso para achar qual que é o comportamento dos dados, ok? Então, G não é, ela pode ser, mas geralmente não é puramente aleatória, mas também não é uma função determinística, ok? Então, todos os dados que eu tenho, eles têm um sinal, uma parte importante que descreve o comportamento dessa função geradora dos dados, ok? Ela tem um comportamento, um grande, macro comportamento. Só que, junto com esse comportamento, vem um bocado de ruído, ok? Uma aleatoriedade ou várias aleatoriedades que estão misturadas ali com informação importante. Então, no meu conjunto de dados D, eu sempre tenho que olhar para aqueles dados e falar assim, aqui tem um sinal, sim, mas também tem ruído, né? Que pode ser um ruído simples, um ruído branco, né? Média zero, desvio padrão 1, mas ele pode ser um tanto quanto mais ruidoso e realmente atrapalhar o entendimento desse padrão geral dos dados, que é o sinal. Então, quando você olha para os dados, eles são assim. Você olha para eles e vê que eles não têm, eles têm uma variabilidade muito grande, né? Aí é porque os meus dados estão misturados com o ruído. E eu sei que eu preciso achar aí nesse meio o sinal, a informação relevante. E quando eu tiro este sinal, o que sobra é ruído, ok? Então, desse conjunto de dados aqui, o que me interessa é o sinal, né? E eu preciso retirar esse sinal do ruído que está contaminado, com quais os dados estão contaminados, ok? Beleza. Isso aí é o relacionamento entre o meu processo gerador dos dados, que eu não conheço, e os dados que eu conheço, que eu tenho acesso. Então, existe uma comunicação ruidosa no processo de mensuração, no processo de captura desses dados, de armazenamento dos dados, né, de medição, que gera ruído. Ou o próprio processo, ele tem uma aleatoriedade natural, mas ele não é completamente aleatório. Ele tem uma ordem e, misturado essa ordem, alguma aleatoriedade, ok? Então, meus dados, sinal, mais ruído. Agora, eu quero, já que eu tenho um conjunto de dados, eu quero fazer inferência sobre esses dados. Afinal, nós estamos falando de análise inferencial. Mas o que é inferência mesmo? Então, se a gente for pegar na raiz da palavra, a inferência, ela é um procedimento lógico que parte de um conjunto de premissas para se chegar a uma conclusão. Olha, conjunto de premissas é fácil, a gente tem dados. Essas são nossas premissas, ok? Eu tenho um conjunto de variáveis descritivas e tenho uma variável alvo. E como esses dois atributos, essas variáveis, elas estão sincronizadas, né? Todas as instâncias dos meus dados têm os atributos descritivos e a variável alvo. Isso me permite fazer alguns palpites, né? Associando esses dados que estão ali descritivos com os dados
com a minha variável alvo. Então, o que procedimento lógico é esse de partir de um conjunto de premissas para chegar a uma conclusão? Então, esse é aquele basicão. Se eu tenho um conjunto de premissas, então eu conheço, são perguntas que eu faço sobre valores dos atributos, por exemplo. Ah, se x1 é igual a tal coisa, e se x2 é igual a tal coisa, então eu posso concluir, porque lá nos meus dados também era assim, que y é igual a tal coisa. Então eu tenho uma lista de premissas, e se essas premissas forem verdadeiras, eu posso chegar a uma determinada conclusão. Então, eu posso aplicar isso aqui diretamente ao meu conjunto de dados. Tá? São CX, aí eu tenho um conjunto de perguntas lá sobre os meus atributos descritivos, sobre os valores desses atributos descritivos. Se eles forem verdade, então eu tenho uma afirmação sobre a minha variável alvo. Então, o nome disso aí é implicação lógica. É por isso que eu posso pegar o X, essa setinha aí que significa implicação, Y. Então, eu estou chegando à conclusão de Y a partir dos valores de X. Isto é minha inferência. Eu tenho vários tipos de inferência, gente. O importante nesse caso é saber que, a partir de agora, eu vou chamar todo o meu processo de inferência. Ou seja, de a partir das minhas variáveis descritivas chegar à minha variável alvo, esse processo aí eu vou chamar de F minúsculo. F é minha função de inferência, ok? Que é a função que mapeia os atributos independentes em valores da variável dependente. Okay? Então, F é minha função de inferência. Como que essa função de inferência faz isso? Depende, varia muito, ok? Então, eu tenho, por exemplo, inferência dedutiva. O que é inferência dedutiva, o processo de dedução? Que daqui a pouco nós vamos ver que ela é muito utilizado na inteligência computacional como os métodos baseados em instâncias, ok? Que eu preciso de toda a minha base de dados para poder chegar a uma conclusão, a uma instância específica que eu não sei, por exemplo, o Y dela, e eu quero deduzir o Y dela com base no comportamento geral de toda a minha base de dados. Então, esses aí são os modelos, métodos baseados em instância, ou aprendizado baseado em instâncias. Então, ele sempre parte de algo mais geral, de uma população, por exemplo, para decidir algo mais específico sobre uma amostra. Então, eu tenho uma amostra. E como é que o meu processo de inferência dedutiva faz? Ele pega essa amostra e compara com a população. Ok? De acordo com essa população, que é a minha premissa, qual que é a conclusão que eu posso chegar sobre essa amostra? Que é a minha estimativa Y chapéu. Ok? Essa é a minha inferência dedutiva. Eu tenho, por exemplo, a inferência indutiva, que ela é o oposto. Ela parte de algo mais específico para decidir algo mais geral. Então, no mais específico, no meu caso, ao invés de eu utilizar todos os dados, eu vou utilizar um modelo pequeno, que eu chamo de θ, que é o conjunto dos meus parâmetros, para comparar essa amostra que eu tenho de teste com os meus parâmetros, processá-la para poder gerar a minha estimativa Y chapéu. Nós vamos trabalhar tudo isso com mais detalhes daqui a pouquinho. Primeiro, nós vamos falar sobre aprendizado baseado em instâncias, que a gente já viu o aprendizado baseado em instâncias. O que é o aprendizado baseado em instâncias? É uma dedução em que eu vou ter toda a minha base de dados e vou pegar uma instância de teste e vou comparar com todas as instâncias da minha base de dados. E aí eu vou selecionar, obviamente, as instâncias que são mais parecidas. As instâncias que são mais parecidas com a minha amostra de teste, eu vou julgar que o comportamento dela é parecido, daquela instância, é parecido com dos dados gerais, que são minha premissa. Ok? Nós já vimos isso. Já vimos que o cavizinhos mais próximos funciona assim, naive Bayes funciona assim, e há outros algoritmos que também funcionam assim. Ok?
Então, se eu tenho uma instância A e uma instância B, B é o que já está no meu banco de dados, e A é aquilo que eu estou querendo saber, a minha nova amostra. Então, eu vou olhar lá e ver que A e B pertencem ao mesmo grupo. Então, se eles pertencem ao mesmo grupo, essa é a minha premissa. Então, alguma informação que eu conheço sobre B, também ela se aplica a A. Beleza? Então, a grande questão do aprendizado baseado em instâncias é que ele não tem um método de aprendizado de verdade. Né? Então, o aprendizado baseado em instâncias não é aprendizado, ele é só inferência. Ok? O modelo do aprendizado baseado em instâncias são o próprio conjunto de dados dele. E a função de inferência, toda vez que ela é utilizada, ela faz uma busca nos dados, seleciona as instâncias que são mais relevantes para poder, no caso, comparadas com a amostra, para poder realizar a tarefa. A tarefa, no caso aí, é regressão, classificação, por aí vai. Entendeu? Então, o meu aprendizado baseado em instâncias, ele se baseia em um conjunto aqui de dados D, nos parâmetros da função de inferência, ok? Os parâmetros da função de inferência, por exemplo. Vamos voltar lá. Qual que é o parâmetro do K vizinhos mais próximos? K, o número de vizinhos. Então, esses são os parâmetros da minha função de inferência. E aí, de acordo com a variação do meu K, ou seja, do meu número de vizinhos, o resultado, a estimativa Y lá, ela pode variar bastante. Inclusive, é uma análise interessante a gente ver qual que é a sensibilidade do método aos seus parâmetros, ok? Que é uma estimativa numérica da derivada parcial da função f em função do parâmetro. Ok? Então, este daí, gente, é o nosso aprendizado em instâncias. Eu utilizo todo o meu conjunto de dados, uma amostra de teste XT, para poder inferir o valor, ou estimar o valor Y chapéu. Ok? E essa função de inferência, além dos dados e da amostra de entrada, ela também costuma ter algum outro parâmetro. Então, quando a gente fala, qual método que você está utilizando? Eu estou utilizando K vizinhos mais próximos. Ok, esse é o seu método. Você não pode falar que o K vizinhos mais próximos, eu estou utilizando um modelo de K vizinhos mais próximos. Porque o modelo de K vizinhos mais próximos são os dados. Então, você pode pegar os seus dados e falar assim, o meu modelo são os meus dados. Beleza? E ele vai ser bom. Ele vai ser tão bom quanto bons são os dados. E também a questão da sensibilidade do parâmetro. Então, este é o seu método, ok? A gente pode sintetizar ele com a nossa função de inferência F, com um conjunto de teste X, né, com uma instância de teste X, ou a minha base de dados, que é o meu conhecimento sobre o processo, e o meu parâmetro, o meu conjunto dos parâmetros da minha função de inferência F. Com todos esses dados aí, eu gero uma estimativa Y chapéu. Então, eu tenho a minha função de inferência, eu tenho os meus dados D, eu tenho os parâmetros da minha função, os parâmetros θ da minha função de inferência, eu tenho a minha amostra ou o meu XT, e tenho a estimativa que é gerada pela função de inferência a partir dos dados, dos parâmetros e da amostra. Isso aqui é um resumo daquilo que a gente chama de aprendizado baseado em instâncias, ok? Então, só para a gente relembrar aqui, a gente tem, por exemplo, o K vizinhos mais próximos, que a gente já viu algumas vezes aqui. E ele pode ter o parâmetro mais básico, que é o K, que é o número de vizinhos, mas ele pode ter outros parâmetros, por exemplo, porque eu posso mudar, por exemplo, a função de distância. Geralmente a gente utiliza no KNN a métrica de distância euclidiana. Simples. Mas eu posso utilizar outra métrica de distância, Balanovs e Minkowski e por aí vai. A gente já viu também que há uma dezena, bem mais que uma dezena, na verdade, de funções de distância. Eu posso variar essas funções de distância e ver qual que é o resultado do método. Né? Eu posso, por exemplo, alterar
a minha função de mesclagem, M, né? Que é o que, por exemplo, no caso de regressão, eu poderia pegar os valores de Y das instâncias mais próximas e achar a média desses valores. Essa é uma função de mesclagem. Mas eu poderia achar a mediana, que é outra função. Eu poderia achar, sei lá, uma média ponderada lá e passar um vetor de pesos, né, de acordo com a distância, por exemplo, né, ponderar o valor de acordo com a distância. Poderia fazer uma série de coisas. Então, esse aí já é um outro componente do cavizinhos mais próximos. Então, qual que é o meu θ? O meu vetor de parâmetros do meu K vizinhos mais próximos. Eu tenho o K, eu tenho a função de distância, né, o K, o número de vizinhos, a função de distância e a função de mesclagem. Se eu mudar cada um desses componentes aí, o resultado final é diferente. Certo? Da sua inferência. Ok? Então, mesmo um mesmo método, ele pode ter ele pode dar resultados muito diferentes para parâmetros diferentes. E você tem, quando você for utilizar um método baseado em instâncias, você tem que analisar qual é o melhor conjunto de parâmetros associados àquele dado que gera os melhores resultados. Sobre essa questão do que é um resultado ser bom ou ruim, isso é tema da nossa próxima aula. Ok? Outros métodos baseados em instâncias, além do KNN, a gente tem o Naive Bayes, que a gente também já viu, e a gente tem um modelo que é muito avançado. Um preconceito comum de que todo método baseado em instâncias é um método primitivo. Não é. Processos gaussianos são modelos, são métodos baseados em instâncias e são poderosíssimos. Rivalizam com Deep Learning, por exemplo. E há modelos de processos gaussianos profundos e por aí vai. Entendeu? E são modelos baseados em instâncias. Eles são muito poderosos. Okay? Então, nem todo método baseado em instâncias ele é um método primitivo. Não, a gente tem realmente muito sofisticados, como é o caso do processo gaussiano, e que são métodos baseados em instâncias, ok? Qual que é a limitação de todos eles, seja do KNN ao processo gaussiano? Qual que é a limitação? É o custo computacional. Se eu preciso se eu preciso passar por toda a base de dados para fazer uma única inferência, toda vez que eu vou fazer uma inferência, eu estou fazendo a quantidade de processamento, que é o volume, a quantidade de instâncias, multiplicado pela dimensionalidade, a quantidade de atributos. Esse é o número de operações em alto nível que essa função, o número mínimo, né, de instruções que a sua função de inferência vai fazer toda vez que ela for fazer uma única inferência. Então, ela é computacionalmente muito cara, né? Então, e aí vai ficando cada vez mais caro quanto mais você vai aumentando a dimensionalidade e o volume dos dados, ou seja, dimensionalidade e alta dimensionalidade e ou alto volume são aqueles dados que a gente trabalhou na última aula e chamou de dados complexos, ok? Então, quanto mais complexo o dado, mais caro computacional, mais o custo computacional vai subir e chega até um ponto que inviabiliza o uso desses métodos baseados em instâncias. Então, qual que é a solução para lidar com isso? Ao invés de eu utilizar toda a base de dados, eu quero agora aprender um modelo, ok? Para substituir os dados. Ao invés de utilizar toda a base de dados, eu vou utilizar aquilo que eu vou começar a chamar agora de modelo. O que é um modelo? Ele é um conjunto compacto de parâmetros que representam todo o conjunto daqueles dados lá. Então, eu não preciso mais usar os dados originais. Eu vou utilizar esse conjunto de parâmetros que representa
todo aquele conjunto de dados lá. Mas o que é melhor, no processo de aprendizado, eu removo o ruído. A minha ideia é remover o ruído dos dados e ter um conjunto muito pequeno de parâmetros que é capaz de estimar o sinal sem ruído daqueles dados. Então, é isso que é um modelo, ok? Agora, quando a gente fala em modelos, e lembrando que aprendizado baseado em instâncias não tem modelos, o modelo são os dados, né? Eu chego naquilo que a gente pode começar a falar, a chamar de aprendizado de máquina, porque aí eu estou aprendendo um modelo, não só fazendo a inferência, eu estou aprendendo. Eu tenho que destilar o conhecimento que está ali naqueles dados, a informação que está ali naqueles dados, processar essa informação e representá-la. Isso é praticamente a definição daquilo que a gente chama de aprender. Então, o aprendizado de máquina, ele olha para os dados e ele quer aprender não os dados, ele quer aprender o processo gerador dos dados que está por trás. Ele quer estimar o comportamento do processo gerador dos dados. Ok? Aí eu já estou partindo do pressuposto que os meus dados eles têm ruído e eu tenho que limpar esse ruído para poder conseguir chegar no processo gerador. É um processo de filtragem, entendeu? Então, o meu modelo é um conjunto de parâmetros. Cara, mas o que é esse conjunto de parâmetros? Depende. Depende se você vai utilizar uma rede neural, o seu conjunto de parâmetros é um monte de matrizes. Se você for utilizar uma árvore de decisão, o seu modelo, os seus parâmetros, eles são uma árvore, um grafo. Se você for utilizar, sei lá, um modelo baseado em regras, os parâmetros são as regras. Entendeu? Se você fazer mineração, se você for fazer, por exemplo, um problema de clusterização, que é achar os centros dos dados lá, quem são os parâmetros? Os centros dos dados, os clusters. Então, esses são os parâmetros. O parâmetro, ele é um modelo de conhecimento que representa todos os dados, ok? E aí, cada método geralmente gera um tipo de modelo diferente. Beleza? Mas aí eu vou chamar todos os modelos parâmetros, o conjunto dos parâmetros é o meu θ. E esse meu θ, ele é um conjunto de parâmetros que tem o objetivo de generalizar os dados. Né? E aí, generalizar os dados é tentar representar o processo gerador dos dados, né? Que aproxima o processo gerador dos dados. Então, para isso, eu tenho uma função que eu chamo de função de indução. O que é a função de indução? É aquilo que nós comumente chamamos de função de treinamento. O que é a função de treinamento? Ele é um algoritmo que aprende esse conjunto de parâmetros θ com base no conjunto de dados de treino. Então, os parâmetros, eles são um modelo de conhecimento. Lá estão representados, né, de alguma forma, os relacionamentos de implicação entre as variáveis descritivas e a minha variável alvo. Como que essa representação é feita depende do método, né? Se é rede neural, se é regressão linear, não linear, regressão logística, árvore de decisão em classificação e por aí vai. Então, há uma infinidade de modelos, SVM, né, que são vetores de suporte. Então, há uma infinidade de métodos e cada método desse tem os seus modelos, a sua forma de representar o conhecimento, ok? Então, a minha função de indução ela é responsável pelo quê? Ela é responsável por treinar o modelo. Ela só faz isso, ela só treina o modelo, ela só representa os dados naquele conjunto de parâmetros. Ela não faz mais nada. Para fazer a inferência, que é pegar um X de teste e transformar ele num Y chapéu, que é a estimativa do valor real,
Aí eu tenho a minha função de inferência. E agora, a minha função de inferência, além de receber a amostra de entrada, ao invés dela receber os dados todos, como era lá no aprendizado por instância, ela recebe esses parâmetros, o meu θ, e esses parâmetros são suficientes para ela conseguir fazer esse mapeamento de x em y, ok? Então, tá aqui. Eu tenho meu conjunto de dados. O meu conjunto de dados ele é utilizado pela função de indução que cria o modelo ou o conjunto de parâmetros θ, e esse conjunto de parâmetros θ, por sua vez, ele é utilizado pela função de inferência para ajudar a transformar aquele meu x de teste na minha estimativa y chapéu, que tenta aproximar o y verdadeiro, o valor da minha variável alvo, o valor verdadeiro da minha variável alvo, ok? Então, gente, quando a gente fala aqui, qual método que você está utilizando? Esse método, ele geralmente agora, no aprendizado de máquina, e particularmente nos métodos de aprendizado supervisionado, ele compreende duas funções diferentes, dois métodos diferentes, dois algoritmos diferentes. Um para o aprendizado e outro para a inferência. Então, a gente está muito acostumado. O que você está utilizando? Eu estou utilizando a rede neural. A rede neural, você tem o passo forward, que é o processo de inferência, e você tem o algoritmo de backpropagation, que é a aplicação do gradiente descendente, que é o processo, a métrica de treinamento, ok? Então, quando você fala, eu estou utilizando uma rede do tipo MLP, só que uma MLP, você não tem só um algoritmo de treinamento, você não tem só uma função de indução, você tem várias funções de indução, mas a função de inferência é geralmente uma só, que é o passo forward, que é você pegar a entrada e ir gerando a sequência das camadas lá até chegar na camada final, que é a função de inferência. Então, por exemplo, você tem, por exemplo, árvore de decisão. Você tem a árvore de decisão, você tem vários algoritmos que geram árvores, que induzem árvores de decisão. Você tem, por exemplo, o ID3, você tem o C4.5, o J4.8, você tem, e por aí vai, CART, ok? Todos eles servem para você induzir, criar o modelo de árvores. Depois que aquele modelo de árvore está criado, você consegue resolver ele na mão, olhando a árvore. Se você tiver uma instância lá, você pode seguir na árvore e pronto, fazer a classificação. O que é o algoritmo de inferência de uma árvore de decisão? É um encaminhamento em árvores. Desculpa, é um encaminhamento em grafos. Beleza? Pelas características desse tipo de grafo, que é o grafo em árvore, a gente sabe que só há um caminho entre a raiz e as folhas. Entre o nó raiz e os nós folhas. Entenderam? Então, quando eu falo assim, eu estou utilizando um método de X para resolver o meu problema, ótimo. Mas só isso não me diz muita coisa. Eu quero saber, dentro desse método, quem é a função que você está utilizando de treinamento? Porque o método de treinamento, geralmente, assim, o método de inferência, ele está implícito. Mas o método de indução, ou o método de treinamento, ele geralmente tem vários tipos de métodos de treinamento. Por quê? Porque é a função mais cara também. E aí, como se não bastasse, você tem inúmeras variações de cada método, de cada função de indução, você tem os parâmetros dessa função de indução, né? Você tem outras escolhas. Então, a mesma função de indução pode gerar vários modelos diferentes, variando pequenos parâmetros lá. Então, quando eu falo método, eu estou falando desse quadrado rosa aí no meio. Dois métodos, duas funções. Bom, qual que é o objetivo, a diferença mais saliente disso que a gente está vendo aqui agora para o aprendizado baseado em instâncias? Agora, eu vou concentrar o custo de processamento, de treinamento, né, o maior custo computacional, ele é o treinamento do modelo, certo? Só que eu só treino o modelo uma vez. Ou então eu preciso treinar periodicamente, né, atualizar o modelo, mas de forma que, assim, o treinamento não é uma coisa que você faz a toda hora.
aquele custo computacional ele está concentrado em uma parte do tempo. Na maior parte do tempo, a gente está utilizando um modelo que é pequeno, que é muito rápido, que já está otimizado, e ele só é utilizado pela função de inferência. Então, o custo computacional é muito baixo quando comparado lá com o aprendizado baseado em instâncias. Ok? Então, no primeiro momento, eu concentro o maior custo computacional, que é a função de indução, olhar para o meu conjunto de dados e ele vai processar, vai tentar gerar um conjunto de parâmetros que represente aqueles dados. Então, isso é computacionalmente muito intensivo e gasta-se muito tempo, né? Então, é um custo de processamento muito alto. Só que uma vez que você treinou o modelo, beleza, o modelo está pronto, você passa. E você, para cada modelo, o modelo está pronto, você pode fazer centenas de milhares de inferências utilizando aquele modelo, talvez até precisar retreinar e atualizar aquele modelo com os dados mais novos. Então, você pega modelos recentes de inteligência computacional, particularmente de aprendizado profundo, você encontra na literatura alguns modelos que demoraram meses para serem induzidos. Então, o treinamento do modelo demorou alguns meses. Mas uma vez que aquele modelo ele está executado, ele processa, ele ele gera a estimativa em segundos, ou menos, né? Menos que um segundo, entendeu? Então, o custo de processamento da indução, ele é exponencialmente maior do que o custo de processamento da inferência. Por isso que esta é a grande vantagem de você gerar modelos, ao invés de utilizar os métodos baseados em instâncias, ok? Então, vamos nos concentrar aqui agora nessa função que é a função de indução, essa função que pega os dados e transforma isso em um modelo, ou seja, em um conjunto de parâmetros. O que isso quer dizer? Essa função de indução ou função de treinamento, ele é um algoritmo de otimização. Toda função de indução, ele é uma forma de otimização. Ok? Pode ser uma otimização estocástica, pode ser uma otimização determinística, mas ele é uma forma de otimização. Ok? Então, o que ele está querendo otimizar? Então, eu estou querendo minimizar, eu tenho uma função L, que eu vou chamar aqui a minha função de custo, ela recebe os valores reais e os valores estimados de um modelo, ok? E eu tenho um ômega, que é o meu conjunto de hiperparâmetros, que o hiperparâmetro é o parâmetro do processo de aprendizagem, né? E eu quero achar o conjunto de parâmetros θ que minimiza essa função de custo, né? Então, quando eu encontrar o conjunto de parâmetros que me dá o menor erro gerado a partir daí, eu quero este conjunto de parâmetros. Então, o meu epsilon aí, que está associado a esse conjunto de parâmetros, é o erro padrão. O erro padrão desse modelo, que nós vamos discutir também na próxima aula, que a gente vai chamar aqui de viés de variância, é o erro sistemático daquele modelo. Nenhum modelo tem erro zero, né? E aí, esse conjunto de parâmetros está sempre associado com esse erro padrão, que é também o resultado da função de custo. Vamos detalhar isso aqui. Então, estava tudo escrito aqui, caramba. Então, a minha função o meu problema de otimização é minimizar, né? Eu quero o argumento, né, de minimizar, que é o meu conjunto de parâmetros θ, que minimize o resultado da minha função de inferência, f com entrada de x e o meu conjunto de parâmetros. Isso aí vai gerar o meu y chapéu, né? O meu y chapéu, ele é o resultado de f com entrada de x e conjunto de parâmetros. Eu vou comparar a saída disso aqui, que é o meu y chapéu, com o y real. E isso aqui ele vai gerar um valor. Ele é uma função que compara esses dois, a estimativa com o valor real, e retorna
um número. E eu quero minimizar esse número. Quanto mais próximo de zero, melhor. E junto com tudo isso, eu tenho um conjunto de parâmetros aqui que governa o meu processo de otimização. Então, a minha função de indução, ela tem um otimizador, um algoritmo de otimização, que eu não sei a priori qual que é, podem ser vários. Ele tem uma função de custo, né, que faz parte do processo de otimização, e tem o conjunto de hiperparâmetros, que são... O que é o hiperparâmetro? O parâmetro da função de indução, só isso. Eu chamo ele de hiperparâmetro para não confundir com parâmetros, que são o resultado aqui, que é o meu modelo. Então, isso aqui são os parâmetros, que serão os parâmetros da minha função de inferência. Parâmetros, inferência. Hiperparâmetros, função de indução. Ok? Então, o meu otimizador, né, que é o núcleo central aqui, é um algoritmo que vai refinar o conjunto dos parâmetros, né, para achar qual que é o conjunto de parâmetros mais eficiente. Aquele que melhor, ou com uma menor taxa de erro, aproxima o meu Y chapéu do meu Y. Ok? Para achar esse valor, esse erro, eu preciso de uma função que eu chamo função de custo, exatamente porque eu quero minimizar, que é a nossa função L. E o meu otimizador, ele também tem o seu próprio conjunto de parâmetros, que eu vou chamar de ômega, ou hiperparâmetros. Beleza? Então, a minha função de custo é essa função que recebe o valor real, o conjunto dos valores reais e o conjunto das estimativas geradas pela função de inferência, dado aquele conjunto de parâmetros, dado aquele modelo, e ele vai gerar um valor real positivo, de 0 até o infinito. E quanto maior esse valor, mais a minha estimativa estará diferente do valor esperado aí do meu Y. O que mostra que aquele conjunto de parâmetros está errando muito. Quanto mais próximo de 0, significa que aquele conjunto de parâmetros está errando pouco. Ou seja, ele é melhor do que o outro. Então, L a gente tem que minimizar. Por fim, eu tenho os parâmetros do meu método de treinamento, né? E aí, isso aí vai variar de acordo com a função de indução. Vamos pegar aqui, por exemplo, lá em redes neurais. Lá em redes neurais você escolhe o alfa, que é a taxa de aprendizado. E se você treinar dois modelos com taxas de aprendizado diferentes, você vai ter dois modelos diferentes, ok? Se você pegar lá, por exemplo, indução de árvore de decisão, você escolhe lá qual é a largura máxima e qual é a altura máxima da árvore. São dois hiperparâmetros do processo de indução. Com valores diferentes, você vai gerar árvores diferentes. Ok? Então, os modelos gerados pela função de indução são totalmente dependentes dos hiperparâmetros. Ok? Pequenas mudanças nos hiperparâmetros podem gerar modelos muito diferentes. Então, agora o nosso processo fica um pouquinho mais complicado. Eu tenho uma fase de indução, que é a fase onde eu vou utilizar os dados, os meus hiperparâmetros e minha função de custo, para poder aprender o meu modelo θ, que é o conjunto dos parâmetros. Para cada modelo, eu tenho também a minha incerteza, ou meu erro padrão, que eu estou chamando aqui de epsilon, ok? Então, aqui eu tenho o meu modelo, aqui eu tenho os meus aqui eu tenho o meu modelo, aqui eu tenho o meu epsilon, que é o meu erro, aqui a minha função de indução, o F maiúsculo, os meus dados de treinamento, os meus hiperparâmetros ômega e minha função de custo L. Então, com esses dados aqui, a função de indução vai aprender o modelo. Com esse modelo, θ, daqui para frente, a minha função de inferência, ela recebe uma amostra de teste e, utilizando esses parâmetros, ele vai gerar uma estimativa do valor real, né, que a gente não sabe a priori. Então, eu tenho a fase de indução e eu tenho a fase de inferência. Esse aqui é o início do meu aprendizado de máquina utilizando aprendizado supervisionado, ok? Então, eu tenho parâmetros, eu tenho incerteza, eu tenho a função de indução, eu tenho os dados, eu tenho hiperparâmetros,
eu tenho função de custo, eu tenho a minha amostra de teste, eu tenho a minha função de inferência e as estimativas geradas a partir disso aí. Então, são esses componentes, gente. Todos nós temos que saber, na nossa solução que nós estamos apresentando, nós temos que saber cada um desses componentes. Quem são? Qual que é a função deles? Por que que aquele componente? O único que é muito óbvio aí é o conjunto de dados. É o conjunto de dados que você tem. Mas quais são os parâmetros da sua função de indução? Por que que você escolheu aqueles parâmetros? Eram os parâmetros padrão? E o que acontece se você mudar esses parâmetros? O modelo melhora? Ele piora? O que acontece? Qual que é a resposta? Né? Qual que é a sensibilidade do erro, ou seja, do meu epsilon, né? Da minha acurácia do modelo, quando eu altero os valores dos hiperparâmetros, né? E por fim, aí depois que eu treinei, que é a parte mais complicada, a parte mais cara, né, em termos de tempo, é o processo de treinamento. Uma vez que você já tem o teta, o modelo, você já otimizou, aí você já pode simplesmente fazer inferência para novos valores de teste. Ok? Então, em um pouquinho mais de detalhes aqui, eu tenho o meu conjunto de teste. Dentro do meu conjunto de teste, eu tenho os dados descritivos e a variável alvo. Eu tenho um método de treinamento que recebe todos esses dados aqui. Aí, ele também vai, para o conjunto de parâmetros atual, ele vai tentar fazer uma previsão, né, utilizando o método de inferência, e vai gerar uma estimativa. Aqui, a minha função de custo, essa daqui é a minha função de custo do erro quadrático, né? Então, eu subtraio uma da outra, levo ao quadrado, esse aqui vai ser o meu custo. A partir desse custo, eu tenho o meu algoritmo otimizador, que neste exemplo aqui é o gradiente descendente, né? Ele pega cada um dos parâmetros lá e subtrai da derivada da função de custo, né? Ele vai derivar a participação desse parâmetro aqui no erro total. Atualizou todos os parâmetros, ele já tem um novo modelo, ele vai fazer uma nova previsão com novos dados, gerar uma nova estimativa. A função de custo vai comparar com os valores corretos e as estimativas geradas, vai ver qual que é o erro, vai mudar, o otimizador vai atualizar os parâmetros de novo, e nós vamos ficar nesse ciclo aqui, incluindo que aqui todo esse processo de treinamento é influenciado pelo conjunto dos hiperparâmetros, ou seja, os parâmetros aqui do método de treinamento, ok? Então, ele vai ficar nesse ciclo aqui, aprimorando sempre o modelo. Ele vai aprimorar o modelo até que uma hora esse custo aqui ele seja bem pequeno e eu falo assim, eu já aceito esse meu epsilon, esse meu erro padrão, essa minha incerteza, ela já é baixa o suficiente. Eu aceito este modelo, ok? Então, qual que é a implicação imediata disso que eu acabei de falar para vocês? Um mesmo método pode ter diferentes funções de indução, ou seja, diferentes funções de treinamento para gerar modelos, ok? Funções de indução diferentes geram modelos diferentes, ok? Beleza, então vamos fixar uma função de indução aqui. Eu escolhi uma função de indução, a função de treinamento lá do meu modelo. Ótimo. Aquela função de indução, ela pode ter ela pode aceitar diversas funções de custo e outros parâmetros, outros hiperparâmetros lá teta. Ou seja, cada um desses pequena modificação que você fizer, ele vai treinar um modelo diferente. Então, o mesmo método, ele é capaz, com pequenas modificações lá, ele pode gerar modelos muito diferentes entre si, com resultados muito diferentes, ok? Então, um mesmo método, ele gera toda uma família de modelos. Então, um mesmo método gera uma grande família de modelos. E aí, cada modelo desse tem parâmetros diferentes. E esses parâmetros são gerados
devido a pequenas mudanças lá nos hiperparâmetros, na função de indução, na função de custo, tudo isso vai gerar um modelo diferente. Associado a cada modelo está uma incerteza epsilon, que é o meu erro padrão, a minha acurácia daquele modelo, que nós vamos trabalhar bastante na nossa próxima aula. Ok? Então, eu tenho o meu modelo, associado a cada modelo, eu tenho a acurácia daquele conjunto de parâmetros que representado lá pelo meu θ, né? Que é o meu modelo, o meu conjunto de parâmetros, a acurácia dele, e aí eu preciso agora investigar vários métodos de indução, e dentro de cada método de indução eu preciso investigar vários valores de hiperparâmetros para chegar no quê? No melhor conjunto de parâmetros θ, ou seja, no meu melhor conjunto, no meu melhor modelo, aquele que tem uma incerteza, um epsilon, mais baixo, ou seja, que tem um menor erro e que tem uma maior acurácia. Ok? Então, só fazendo um passeio rápido aqui por algumas funções de inferência, para a gente poder entender, a gente instanciar esse problema. Vamos começar aqui, por exemplo, um problema de regressão linear. Uma regressão linear, que é um problema de regressão, da saída numérica, ok? Geralmente, por padrão, a função de custo é o erro quadrático médio, ou o mean squared error, ok? Mas você pode utilizar outras funções, como, por exemplo, o MAI, que é o erro absoluto médio, ok? Não é o mais indicado? Não. Mas você pode, ou você tem outras funções de custo. Então, se você não mexer em mais nenhum outro parâmetro, mexer só na função de custo, você vai gerar modelos diferentes. Agora, por exemplo, você tem, dentro da regressão linear, mais de uma função de indução. Qual que é a função de indução, a função de treinamento clássica de uma regressão linear? É o mínimos quadrados, least squares. Ok? Aí você tem mínimos quadrados ordinários, que é o Ordinary Least Squares, o OLS, né? E aí vai, um monte de mínimos quadrados aí. Você vê, até dentro desta categoria, que é mínimos quadrados, há variações de métodos. E aí você tem o mínimo quadrado com regularização, sem regularização, e por aí vai. Então tem várias técnicas. E aí, por que tem várias técnicas? É porque algumas são melhores do que as outras, ok? Quanto mais recente, mais complexa a técnica, geralmente ela costuma gerar modelos menores e mais acurados. Okay? Até para um algoritmo simples, como uma regressão linear, você tem uma grande variação de funções de indução. Além dessa família de funções de indução, que é o mínimos quadrados, eu poderia utilizar, por exemplo, um gradiente descendente, que é o mesmo que a gente utiliza em redes neurais. Pode. Qual que é o problema? Ok? Eu posso utilizar um algoritmo genético para poder treinar uma regressão linear. Aliás, tem toda uma categoria de algoritmos genéticos que a gente chama de programação genética, né? Ou problema de regressão simbólica, né? Que ele constrói a expressão da regressão, e aí vai até para além da regressão linear, ele pega a regressão não linear, regressão de todo polinomial, por aí vai. Posso utilizar. Então, é mais uma função de indução que eu posso utilizar em conjunto aí para poder treinar uma regressão linear simples. Então, quais são as questões que estão associadas aqui? Porque, por exemplo, os mínimos quadrados, ele tem nenhum ou pouquíssimos parâmetros, hiperparâmetros. O gradiente descendente, ele já tem mais parâmetros. Um algoritmo genético já tem um caminhão de parâmetros, de hiperparâmetros. E aí, como eu disse, cada mudança nesses hiperparâmetros gera modelos muito diferentes. Ok? Então, por que todo mundo utiliza o least squares? É óbvio, é porque é um algoritmo mais simples, e mais rápido, e ele é exato. Né? Mas, longe de mim dizer que ele é o único. A mesma coisa eu posso falar para regressão logística, e aí a função de custo já muda.
e aí eu vou utilizar entropia cruzada binária, mas eu poderia utilizar log laws, eu poderia utilizar hinge laws, tem uma série de funções de treinamento. E aí a mesma coisa, né? Várias funções de indução diferentes. Quando eu pego, por exemplo, o Multilayer Perceptron, a nossa rede neural clássica de sempre, aí a rede neural, ela pode ser de regressão, ela pode ser de classificação, e aí cada uma delas tem sua própria função de custo. E aí eu vou pegar o mais clássico dos clássicos de algoritmo de indução, de treinamento de redes neurais, que é o backpropagation, que é um rebranding do gradiente descendente, que é uma técnica clássica de otimização. Qual que é a questão do gradiente descendente? Olha a quantidade de hiperparâmetros que você tem que definir aqui. Ou seja, quando você vai criar uma rede multilayer perceptor, você tem que definir qual é o número de camadas, o número de neurônios por camada, né? As funções de ativação em cada camada, elas podem ser diferentes de uma camada para outra, a taxa de aprendizado, a inicialização, a política de inicialização dos pesos, dependendo do otimizador, você vai utilizar o termo de momento. Olha a quantidade de coisas. Diferentes valores em cada uma dessas coisas aqui geram modelos muito diferentes, altera todo o processo de indução daquele modelo. Poderia parar aqui? Poderia. Mas eu poderia, por exemplo, criar um algoritmo evolucionário que, ao invés de eu ter que determinar qual é o número de camadas, o número de neurônios por camada, as funções de ativação, ao invés de ter que eu, ser humano, decidir isso, eu posso colocar esse algoritmo genético e falar assim, filho, olha, eu vou criar uma população aqui com 50 indivíduos em 10 mil iterações, 10 mil gerações, eu vou escolher uma função de seleção de roleta, 70%, assim, vou preencher esses algoritmos assim, olha, beleza, agora você vai escolher para mim qual que é o melhor número de camadas, qual que é o melhor número de neurônios por camada, qual que é a melhor função de ativação por camada. Ele vai construir a rede neural. Então, isso é o que a gente chama de neuroevolution. É mais um método de indução para redes neurais. Ok? E aí, gente, as mais variadas técnicas com inúmeras variações. É importante que vocês conheçam todos esses componentes da técnica que vocês vão escolher para trabalhar. Ah, mas aí eu não preciso saber de todo. Ninguém sabe todos os componentes de todas as técnicas. Não existe. Entendeu? Tem quase tantas técnicas de IA no mundo quanto, sei lá, a palavra amor na Bíblia. Entendeu? Ou páginas, ou palavras na biblioteca. Não dá para todo mundo saber tudo. Entendeu? Você tem que concentrar num subconjunto de técnicas, e isso é muito bom naquele subconjunto de técnicas. Mas para aquele subconjunto de técnicas, você tem que conhecer todos os componentes e as principais variações de cada um daqueles componentes. Por quê? Quando a gente chega na análise inferencial, e o objetivo da análise inferencial é, se eu tenho um conjunto de treinamento, eu vou procurar uma função de inferência que seja eficiente na predição dos valores de certos atributos, né, que são as minhas variáveis-alvo, né, para novas instâncias cujo valor de y ainda não é conhecido, utilizando os valores descritivos. Então, ou seja, o meu algoritmo ele tem que ser bom para os dados, não só para os dados de treinamento, tem que ser dado para os outros dados que ainda não foram vistos durante o processo de treinamento. Para isso, gente, não adianta você falar assim, a rede neural ela é melhor do que... Não existe um método que é melhor do que todos os outros em todas as atividades, para todos os tipos de dados. Isso não existe. Então, assim, quando você pega um novato em ciência de dados, ou então um cara que é muito empolgado com machine learning, ele vai querer pegar a técnica mais da moda e querer falar assim, isso aqui resolve tudo. É o que aconteceu primeiro com Ensemble Learning, né, com Random Forests, com Gradient Boosting. O cara você via gente utilizando XGB, que é o Gradient Boosting, com problemas que não tinha a menor necessidade, que uma regressão logística resolvia, mas o cara queria utilizar porque era até bobagem.
entendeu? Então, a gente tem que experimentar diversas técnicas, e a começar das mais simples até as mais complexas. Esse é o princípio da navalha de Ockham. Se você tem dois modelos, certo? Que resolvem o problema com a mesma acurácia, você tem que ir no modelo mais simples, no modelo mais barato, no modelo mais explicável. Então não é assim pegar, nós estamos na era do deep learning, eu vou pegar uma rede neural profunda e aplicar em qualquer problema porque vai funcionar. Mas você testou um modelo mais simples? E por que não testou um modelo mais simples? Por que você tem que ir no modelo computacionalmente mais caro? Entendeu? Então não existe aquele modelo que ele vai ser melhor em tudo. Não existe. Ok? A questão da análise inferencial ela é uma busca. A gente tem que avaliar diversos métodos, e aí, lembrando que cada método ele tem uma família de modelos, e aí vários modelos gerados com parâmetros diferentes, né, com configurações diferentes do método, e você tem que selecionar o melhor ou os melhores modelos de cada método e comparar vários métodos entre si. Né? Então, e aí, por exemplo, para cada tipo de problema, não existe só uma métrica. Né? Existe um problema de regressão, tem 15 métricas possíveis. O ideal é você utilizar mais de uma, porque, no geral, cada métrica, ela avalia um aspecto diferente do problema. A gente vai gastar bastante tempo falando sobre métricas na nossa próxima aula. Ok? E aí, sempre quando você for utilizar, você tem que utilizar mais de uma métrica ao mesmo tempo para ajudar a ver a performance daquele modelo sob óticas diferentes, sob lógicas diferentes. Ok? E todo modelo que você for utilizar, você tem que associar aquele modelo ao conjunto dos hiperparâmetros que foi utilizado no treinamento, ok? Porque depois você, eu gerei esse modelo. Tá, como é que você gerou esse modelo? Aí você não lembra mais quais eram os hiperparâmetros que você utilizou durante o processo de treinamento do modelo. E aí, como é que eu vou acreditar em você? Entendeu? Como é que eu sei que você não trapaceou, né? Você introduziu conhecimento naquele modelo e não só aprendeu ele a partir dos dados. Entenderam? Então eu tenho que ser capaz de gerar novamente aquele mesmo modelo, porque partindo dos mesmos hiperparâmetros, não quer dizer que eu vou gerar exatamente o mesmo modelo, mas ele vai ter um modelo com características bastante semelhantes. Beleza? Então, a análise inferencial como um todo, eu vou partir de um objetivo que, sei lá, é regressão, classificação, se for um modelo generativo, ele é geração. Eu vou pegar da extensa biblioteca de métodos que existem na inteligência computacional, que está aí funcionando desde a década de 60, tem método para tudo quanto é tipo. Eu vou refinar aqueles métodos para aqueles que são mais adequados para o meu problema e para os meus dados, ok? Mas aí eu não vou pegar o método, vou pegar alguns métodos. Eu falei o mínimo 3 aqui, mas 5, 10 métodos. Lembrando que cada um desses métodos, né, vai gerar uma família de modelos. Mas eu vou chegar lá. E aí, agora eu tenho que escolher quais são as métricas de avaliação dos meus modelos. E aí, como eu falei no último slide, eu não vou escolher uma única métrica, eu vou escolher várias métricas, porque aí métricas diferentes estão, enfim, medindo, avaliando coisas diferentes, com significados diferentes. E aí nós vamos gastar bastante tempo discutindo que métricas são essas e o que elas significam. Depois, aí eu entro na parte de experimentação. Ou seja, eu vou gerar modelos, vários modelos, para cada método desses que eu escolher. Porque aí, modelos, como é que eu vou fazer isso? Eu vou variar os parâmetros, os hiperparâmetros e funções de custo e por aí vai. Vou treinar o modelo, depois eu vou testar aquele modelo com os dados de teste, avaliar ele segundo aquelas métricas para ver quais modelos são melhores que os outros. E no fim eu vou ter um conjunto de modelos
que competem entre si e algum deles tem que ser o melhor. Mas eu preciso desses 12 melhores modelos para provar, olha, eu fiz uma grande busca nessas técnicas aqui, olha, esses aqui são os melhores, os modelos mais competitivos. Dentre esses modelos mais competitivos, esse daqui ganhou desse por causa disso, 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 esse daqui ganhou desse por causa disso, 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 e por aí vai. Ok? Então, o que nós vamos trabalhar daqui para frente? Nós vamos trabalhar os tipos de modelos, nós vamos falar sobre vários tipos de modelos, características de cada um desses modelos. Nós vamos trabalhar sobre métricas de avaliação, né? Quais são as funções que eu utilizo para calcular a incerteza ou o erro de cada modelo e quais que são boas de serem utilizadas em conjunto. Nós vamos falar um pouquinho sobre a otimização de hiperparâmetros, né? Que eu tenho que percorrer todos os hiperparâmetros do modelo, não, né, muito detalhadamente, mas pelo menos em alto nível para conhecer quais são os valores que treinam os melhores modelos, ok? Dado o meu conjunto de dados. E daí a gente vai ver uma aula específica sobre experimentos, né? E como fazer testes estatísticos para que a gente tenha indícios, testes de hipóteses mesmo, para falar assim, olha, dado o meu conjunto de experimentos aqui que eu fiz, eu tenho uma evidência de que esse método aqui é significativamente melhor do que esse modelo aqui é significativamente melhor do que esse outro. Pronto. Aí você completou o ciclo da ciência de dados, pelo menos até essa parte da análise inferencial. Então, você partiu lá da concepção do problema, passou pela análise dos dados, pela compreensão dos dados, depois você fez todo aquele processo de enriquecimento, seleção, por aí vai, transformação dos atributos em filtros. E agora a gente chegou na parte de modelagem, de criar modelos inferenciais. E aí eu não vou criar um modelo, utilizar um método para criar um modelo. Vou utilizar vários métodos e cada método desse tem uma família de modelos. Dentro de toda essa massa de modelos que eu criei, eu vou fazer experimentos e esses serão os novos dados, né? Eles são os dados gerados a partir dos modelos. E em cima desses dados eu vou gerar estatísticas e testes de hipótese para escolher qual é o melhor modelo, quais são os melhores modelos para resolver aquele problema inferencial. Ok, pessoal? Então, é basicamente isso por hoje. Na nossa próxima aula, a gente vai pegar uma parte teórica um pouco mais pesada, falando sobre a teoria do aprendizado estatístico, e a gente vai começar a ver essa parte de treinamento de modelos, de hiperparâmetros, de funções, de métricas de avaliação, de funções de custo e por aí vai. Beleza? Vejo vocês lá. Até mais, pessoal!